Bom, primeiro eu queria agradecer o convite que Lígia me fez para coordenar essa mesa, que é a mesa 4, né, do encontro, do seminário, que chama Diversificação na oferta de cursos e modalidades de ensino na América Latina. Essa escolha foi bem acertada, porque é diretamente ligado aos meus interesses, né, e minha agenda de pesquisa em relação ao ensino superior, então eu fico duplamente satisfeita em estar coordenando essa mesa. Não pude estar aqui ontem, então hoje para mim é um grande momento de encontro com pessoas tão queridas e com esse papel de coordenar uma mesa também super interessante. E essa mesa vai ser composta por Adriane Gouveia, cadê a Adriane? Já está aqui. Com que eu tenho o prazer de acompanhar o trabalho dela, e um trabalho que tem extrema importância em discutir esses elementos que a gente colocou na mesa anterior em relação ao Brasil, o crescimento da EAD, que virou uma espécie de caixa de segredo, que todo mundo tem interesse em entender mais sobre essa caixa aí do segredo da EAD no Brasil e seu crescimento exponencial. A gente tem previsto o texto de Clarissa, mas Clarissa vai ser representada aqui por Helena. Porque eu vou falar o Santos, porque eu me atrapalho com o Tagliari. Mas é Clarissa Santos que fez o texto com a Helena Sampaio, e Helena vai apresentar rapidamente o texto que elas produziram. A Clarissa Neves está nos assistindo. Então tá por ali. E teremos também a participação de Cristóvão Villa-Lobos, que é da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Chile, que a gente também tem o privilégio de acompanhar a produção acadêmica e intelectual nos eventos organizados por Maria Lígia. Então, é uma mesa de trabalho, né, de longa duração. Então, sem maiores delongas, eu vou partir aqui só para dar uma ideia da organização. Eu aviso, vamos 20 minutos como foi a mesa anterior, e 5 minutos eu dou uma interrompidinha básica para avisar e vocês saberem que está perto do fim, tá bom? Para que a gente tenha um tempinho para o debate também. Então, Adriane, a palavra está com você. Olá, bom dia. Meu nome é Adriane Gouveia, sou doutoranda do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ, e o meu tema de pesquisa é sobre a expansão e diversificação do ensino superior brasileiro, tendo como ponto de debate a implementação da educação à distância, né? A gente entender como que a educação à distância chegou ao ensino superior brasileiro e as consequências, os debates que estão em torno desse tema. Bom, o objetivo dessa apresentação hoje é falar sobre o processo de expansão e diversificação a partir da institucionalização da educação à distância como um dos seus subcampos, né, da educação superior brasileira, dado que se deu pela promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Mas, antes disso, é importante a gente entender o que a gente está chamando de institucionalização, né? Porque é hábito das pessoas, senso comum, achar que a institucionalização ela é marcada apenas por um decreto, uma lei, e não é assim. A institucionalização é um grande processo. De acordo com Lima, é um processo que incorpora aprendizagens, rotinas, estruturas e procedimentos de um determinado objeto em um local. E ela é composta por fases. Essas fases elas não precisam ser observadas em todos os processos, e elas não são uma consequência da outra, né? Ela pode, inclusive, acontecer ao mesmo tempo. Então, a gente está falando de uma mobilização, ou seja, que a gente chama de planejamento, da implementação propriamente dita, né? Coloca-se em prática o conjunto das ações, das atividades, das estruturas para a mudança prevista, que essa mudança seja introduzida, e a institucionalização propriamente dita,
quando o objeto é incorporado à cultura do local, com seus valores, normas, procedimentos necessários para o seu desenvolvimento. Bom, o que significa essa institucionalização da educação à distância, né? A gente está falando que ela não é apenas compreendida como um ato de credenciamento. O credenciamento é apenas uma fase desse processo, mas é como que esse conjunto, o que é a educação à distância, como que ela foi implementada através de novas práticas que são estabelecidas e incluídas nas rotinas das instituições de educação superior. Né? O modelo, o que ela trouxe para as instituições, né? E esses modelos, essas práticas, né, elas são fundamentais para definir esse nível de institucionalização. E estão relacionadas com a regulamentação, com as políticas de acompanhamento, de indução, de fomento por parte das instituições. E a gente sabe que, estruturalmente, as instituições cumprem etapas nesse processo, né? Eu coloquei alguns exemplos, não são só esses, mas são os mais comuns, né? O Plano de Desenvolvimento Institucional, o Projeto Pedagógico, o Projeto Pedagógico do curso, entre outros. Qual é o cenário da educação à distância? Né? Bom, a gente tem pelo menos 2 importantes processos ocorrendo. Um é um processo internacional, né, que a gente vai falar, que eu trouxe duas discussões, né? O primeiro foi o impacto das novas tecnologias de comunicação e informação. Ela foi vivenciada no melhor momento a partir dos anos 1990 e ela mudou não só o mundo, mas a própria educação à distância. A gente está falando aqui de um modelo de educação que passa por correspondência, que passa pela televisão, e quando o mundo digital chega, ele provoca uma revolução nesse processo, né? A educação à distância, ela se expande profundamente. Internacionalmente, ela já existia? Já, né? Ela está até muito atrelada internacionalmente com o primeiro processo de expansão da educação superior, né? Na década de 50, 60, né? A gente já tem grandes universidades, a gente chama de megas universidades, que chegam no ensino superior, justamente colocando foco naquela pessoa, naquele indivíduo que não consegue, né, não se adapta, não consegue ao modelo tradicional das instituições. Esse processo, ele é compreendido sozinho? Não. A gente precisa entender outros fatores importantes que eclodiram, né, se juntaram, formaram um grande conjunto, um complexo conjunto. E eu destaquei alguns, né? Nós temos a questão da globalização, a questão da mobilidade internacional, os novos sistemas de gestão, de ensino, a inter-relação de poderes público e privado. Todos esses fatores, né, eles remodelaram as naturezas institucionais, gerando novas e complexas relações entre universidades, as esferas econômica, política, os setores, trazendo novas estratégias das instituições universitárias para serem colocadas em debate. O que na verdade eu estou falando aqui? O modelo que, pelo menos a maioria das instituições, ela se estabelece como modelo Humboldtiano, modelo ligado ao ensino e pesquisa, ele é colocado em questão porque você começa a coexistir outras formas de modelos institucionais e outras formas de funções para atender essas demandas, dessas transformações que vão ocorrendo no mundo. Esse cenário, né, a gente chama de virtualização da educação superior. Na verdade, é uma das fases, porque a gente já está em educação superior virtual praticamente, mas essa aí está falando sobre um processo de digitalização, quando o computador chega e modifica essas relações muito mais rápidas. E ela amplia a educação à distância em relação ao número de alunos, aos tipos de instituições, né, e muda a oferta dos cursos. Mas é importante a gente pensar também que essas TICs, né, elas são implementadas de modo diferente nos países, né? Os países não colocaram a educação à distância com o mesmo tipo de modelo. Ao contrário, e dentro do país mesmo você também tem hierarquias. Por quê? Porque as estratégias das instituições são diferentes. A gente não pode pensar que uma instituição de elite vai tratar a educação à distância da mesma forma que uma instituição de massa. Eles têm estratégias diferenciadas, né? E é isso que a gente também precisa entender nessa pesquisa, né? Qual foi a estratégia escolhida pelo Brasil para ampliar a expansão, incluir
né, jovens e adultos que estavam historicamente retirados da educação superior e trouxe através da educação à distância. O segundo processo, que é um processo interno, que é a nossa expansão. Eu estou falando aqui do segundo modelo de expansão superior, né? Que a gente pode falar de uma expansão quantitativa. Nós estamos falando de uma expansão qualitativa, porque as políticas públicas educacionais trouxeram outros jovens, né? Então a gente tornou o ensino superior mais heterogêneo, e a gente está falando de uma expansão institucional. O número de instituições, mas a gente também está falando sobre modelos diferenciados de forma de ensino. Bom, como que a gente vai pensar aqui? Eu vou estar falando a partir da década de 90, né, com algumas observações. A EAD ela é uma modalidade que ela está aqui desde o início do século XX. E ela começa a fazer um pouco mais de sentido no país a partir dos anos 60 e 70. E isso tem a verdade em relação tanto com o setor público como o setor privado, que a gente conhece muitos exemplos de instituições privadas que desenvolveram a EAD, mas o setor público sempre esteve presente. Mas é de modo mais tímido, porque a EAD, por exemplo, a primeira vez que ela começa a ser registrada no cenário nacional foi com a primeira Lei de Diretrizes e Bases, mas só que ela trabalha como um auxiliar para a população, né, que precisa daquela disparidade da educação básica brasileira. Na década de 90, como eu falei, muda esse processo. Então, como a gente pode entender a implementação, a chegada da educação à distância? Tem um tripé, né? A gente vivencia a mudança do Estado brasileiro. O Estado brasileiro passa por reformas muito importantes, num período que a gente discute muito sobre investimentos do processo de educação superior, educação básica, etc. A gente está falando sobre a reforma do sistema educacional, que é uma consequência também desse processo, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, que traz, além das mudanças de flexibilização, a legalidade das modalidades, né? A educação à distância também vai estar relacionada com um outro parágrafo da LDB, que está falando sobre a necessidade de formação superior para a educação. Por quê? Para a pedagogia, na verdade. Por quê? Porque a gente tinha muito professor leigo ali, né? Então, foi um caminho encontrado, que é a educação que o setor público pensou, né, no processo de educação à distância. Então, o que acontece? O setor público é o grande indutor da educação à distância, né? E ele é indutor porque ele oferece uma capacidade estatal para planejamento, organização, criação de órgãos e setores específicos. Antes mesmo da LDB de 96, já havia uma preparação para a educação à distância, como, por exemplo, a fundação da Secretaria de Educação à Distância, da SED em 1995. E tínhamos também experiências pontuais já das universidades públicas. As primeiras foi a Santa Catarina e a Federal do Mato Grosso. Santa Catarina, ela teve uma parceria com empresas do setor de tecnologia, mas de Mato Grosso, a expansão dela foi oferecendo cursos de preparação para professores leigos. Bom, a Lei de Diretrizes e Bases, que eu já comentei aqui sobre as mudanças, e uma série de decretos, portarias, resoluções, pareceres, né? A legislação da educação à distância brasileira, ela é muito rica. E, ao contrário de boa parte dos países, a gente tem uma relação de tamanho, né? A educação à distância brasileira é imensa, né? Os outros países nem tanto, mas a gente encontra, por exemplo, nossa pesquisa de modelos institucionais, nós encontramos, por exemplo, uma legislação muito rica da Argentina, né? Do Chile não, mas da Argentina, do Uruguai, né? Então, a gente tem esse tipo de método, de estratégia para a gente analisar. Além disso, o setor público preparou com fomento à educação à distância. Então, o que aconteceu? Ele fez programas de implementação desse processo, né? Nós temos
talvez o mais conhecida, que é o AB, mas não é o caso da educação superior, mas deixei como exemplo a universidade, a rede voltada para a preparação de ensino técnico, né? É engraçado porque tem um processo diferenciado que os pesquisadores do campo chamam muita atenção. A UAB é um programa, não é uma instituição, não é uma universidade. Ela vive de fomento de base de bolsa, né? Quando a gente compara internacionalmente, a gente vê que outros países que apostaram na educação à distância têm suas instituições, seus quadros, né? São funcionários, tem um processo ali, uma estrutura, né? E isso ainda não aconteceu. Aconteceu agora há pouco, né? A gente tem uma universidade pública virtual que não é nem federal, né? Que é estadual de São Paulo. Tem pouco tempo. Bom, além disso, quando você vai analisar o processo da educação à distância no regimento, você encontra que o poder público fez uma aposta pesada na educação à distância e estava dentro do PNE, né? Do PNE de 2001 e 2011. Isso não vai acontecer. A gente vai ver que vai ter um afastamento do cuidado do poder público, vamos dizer assim, com esse processo. Mas quando você analisa o PNE, a educação à distância, tecnologias educacionais, elas vão permeando todo o processo, né, desse documento. E o que aconteceu? Abriu o processo, expandiu, só que a partir ali do meados de 2009, mais ou menos, a gente ocorre uma manutenção. E teve um contexto muito específico, né? A gente teve a desestruturação da sede, que passou parte das orientações, que a sede não cuidava só da educação à distância superior, mas de outros projetos de educação básica, mas passou para séries, passou para o MEC, passou para a parte para CAPES, né? Nós temos o credenciamento que foi interrompido nesse processo e também uma disputa de interesses ali, porque a estrutura da educação à distância, ela não foi tão bem recebida pela estrutura acadêmica da universidade tradicional, então ela sofreu muitos embates. Então, isso ajudou a prender essa manutenção, expandir, né? Na verdade, segurou esse processo pelo setor público. Mas a gente sabe, né, que o vácuo ele sempre é preenchido por alguma coisa, né? E ele vai ser preenchido por quê? Pelo setor privado. É aí que entra a história do setor privado no processo de expansão da educação à distância. Bom, o primeiro crescimento foi em 2007. Eu não vou me alongar muito por causa do tempo, acho que tem muito tempo. Tem? Já tem 5 minutos. Tá, obrigada. Nós temos aqui um conjunto, nós temos a crise do FIES, os processos de desregulamentação do processo da educação à distância, né? A criação da fiscalização sem a fiscalização in loco, a expansão dos polos, tudo isso, né, foi muito aproveitado pelo setor, especialmente dos grandes conglomerados do sistema educacional brasileiro, que enxergaram a educação à distância uma estratégia para tentar reequilibrar seus negócios, né? Mas a consequência disso, né, que a gente sabe, é um modelo muito específico que traz muita crítica. Aqui está a tabela sobre a expansão dos polos, né? A expansão desses polos foram muito importantes. A expansão também das matrículas veio acompanhado. Nem todo o setor, nem todo o campo da educação à distância recebeu com bons olhos essa expansão do polo. Tem representantes que falam que foi uma verdadeira terra de ninguém, né? Porque tudo se transformou no polo. Você tem vendas de teste casada, instituições compartilhando o mesmo polo, críticas seríssimas a esse processo. Mas as instituições adoraram, né? E caminharam para esse aumento. Bom, e o que aconteceu? Ela foi uma estratégia para mitigação da crise, né, do setor, que começou ali com o FIES. Ele começou a atender um maior número de estudantes, abaixa as taxas de mensalidade, redução de investimentos. Com isso, esse modelo presente, esse aligeiramento dos conteúdos, reaproveitamento de recursos didáticos, crescimento da relação entre estudantes e tutores e a concentração de matrículas, que com certeza a gente viu na primeira apresentação de ontem, né?
Bom, como eu já falei, a educação à distância, ela teve um papel muito importante do governo, né, o Estado brasileiro, e com esse desenvolvimento, o interesse desse processo. Quando a gente olha, analisa o PNE, há uma diminuição desse interesse. A educação, praticamente, dentro do setor do ensino superior, aparece 4 vezes. Né? E quando chegar na meta 13, por exemplo, que é a meta da qualidade, ela nem é discutida. Então, são debates, são questões que a gente precisa, né, pensar sobre isso. Bom, e o que teve? Já vou encerrar. Nós temos novos direcionamentos, né? Nós tivemos aí um contra-ataque, ou seja, esse apagão da regulamentação do governo, né? Nós tivemos aí novos direcionamentos, né? Começou com a suspensão do credenciamento de novas instituições para se pensar, né, o que vai fazer. Então, nós tivemos também a homologação agora recente da nova regulamentação, que está levando muitas críticas, né? Tem umas coisas muito positivas, mas algumas coisas, alguns especialistas acreditam que estão mexendo na base, na estrutura, sobre a flexibilidade, sobre as ações assíncronas do processo. E eu acho que o mais importante, né, que apesar de a gente ter um modelo que hoje traz muitas críticas, a educação à distância não tem um modelo único. A gente precisa pensar em qual modelo que a educação à distância a gente precisa e quer implementar no país. Né? Então, eu acho que são esses os fatores importantes para a gente apresentar hoje. Obrigada. Obrigada a você, Adriane. Então, eu queria agora passar a palavra para a Helena. De novo eu. É o seguinte, na verdade, esse é um trabalho... Fiz uma colinha aqui, porque né, eu não estava prevista apresentar, reli o texto rapidamente. Esse é um trabalho, né, que realizamos Clarissa Tagliari, Luiz Caseiro e eu, né? É um primeiro mapeamento de uma nova leva de cursos superiores no Brasil que a regulação denomina experimentais. Tá? Eu vou contar um pouquinho porque desse trabalho, né? Eu acho que é o primeiro trabalho que a Clarissa e eu escrevemos depois que saímos do MEC, e a motivação está na nossa experiência lá. O que eu percebia é que todo dia eu tinha que assinar alguns atos autorizando a criação desses cursos. E eu chamei a Clarissa, eu falei, Clarissa, que estava atuando como minha assessora lá no gabinete, falei, Clarissa, aqui eu acho que nós temos um novo fenômeno a ser investigado. E era muito interessante, porque daí nós fomos pesquisar o que era, porque eu também não sabia o que eram os experimentais, né? E nós fomos ver na legislação, e eles existem, né, essa possibilidade desde a LDB, tá? Mas nós não sabíamos aonde que aparecia isso. E fomos ligando, eu tinha uma trajetória, né, de pesquisa. Na verdade, esse tema, gente, é um tema assim, né, empírico, uma pesquisa empírica. Os dados são do censo de ensino superior, nós somos no censo e fomos no IMEC, né, aquele sistema IMEC do que estava cadastrado lá, a partir de 2017, que a gente começou a ver que isso se avolumava a cada semana, e vamos ver o que isso está significando. E isso do ponto de vista empírico, né? Mas do ponto de vista teórico, vamos dizer, esse tema se inscreve, né, no campo aí de pesquisa sobre a diversidade dos sistemas de educação superior mediante a diversificação da oferta de cursos. Então tem Scott, Kerr, enfim, um monte, o Geiger, tem um monte de gente, né, que vem estudando isso. Então ele se prende nesse campo, vamos dizer, de discussão teórica. No Brasil, quem se dedicou foi o Simon Schwarzman, que ele primeiro vai identificar a criação das carreiras modernas nos anos 70, né? E na esteira aí dos estudos de Simon, eu, quando peguei o setor privado nos anos 80, que eu fui estudar, eu identifiquei a tal da fragmentação das carreiras, esse processo, como forma de ampliar e diversificar a oferta privada,
E depois, no começo dos anos 2000, identifiquei novamente o que a gente chamou novíssimas carreiras, que é ligada às profissões de ofício, né? Para as quais não se precisava antigamente diploma, tipo chefe de cozinha, e eles são todos, né, moda, são todos os cursos assim que prendiam-se a profissões de ofício, mas que foram glamourizados aí pela educação superior. Mas o que eu acho que é importante aí nesse estudo que nós fizemos, né, é esse levantamento de ver o que significa, o que a regulação chama por experimental. A ideia era promover uma inovação no sistema, dar uma flexibilização, um pouco naquela ideia da LDB dos cursos sequenciais que também morreram. Então, o que era experimental? Era um curso, uma instituição poder oferecer alguma coisa que ainda não tinha nenhuma vinculação com uma área constituída, tá? De experimentação mesmo pedagógica, né, de formação e tal. E o que a gente está identificando, né, o que nós identificamos aí nos resultados, é que esses cursos, eles têm eles são muito da área tecnológica, né? Então, né, o que se esperava? Que eles reflitam e respondam com pioneirismo e pertinência a estímulos advindos das inovações científicas e tecnológicas ou de demandas regionais específicas para atendimento de seus arranjos produtivos, culturais e sociais, tá? Então, então eles se prendem a esse tipo de expectativa da legislação, né? E como é que o setor privado está fazendo? Aí é a nossa ideia. Como é que nessa brecha da regulamentação, porque sempre é regulamentado, mesmo quando há flexibilidade, a gente não pode falar que há uma desregulamentação. Sempre há uma forte regulamentação, mas existem brechas. E esses cursos experimentais e esse crescimento dos cursos experimentais é uma das brechas, sobretudo do setor privado, para poder, enfim, diversificar aí a oferta, né? E daí a gente tem isso muito aliado ao movimento, ao crescimento do IAD, e isso é interessante, né? Quando você casa IAD com experimental, porque aí são cursos cuja o desenho do curso é muito fácil de ser oferecido nessa modalidade à distância, né? Então, nós vamos mostrando, né, que ele não é novo, mas o que a gente tem é um crescimento bastante acentuado desses experimentais. Ele tem se mantido constante e é um pouco isso, né, gente? É um primeiro mapeamento, uma primeira busca, que acho que vocês não existe um trabalho sobre os experimentais, não existe na literatura, embora, como eu contei aqui, ele se inscreve nessa discussão aí da diversidade do sistema. Eles compreendem todas as áreas do conhecimento, né? A gente fez um levantamento, eles estão na área de agricultura, artes e humanidades, ciências naturais. O setor público também chega a oferecer alguns cursos experimentais, embora não seja a praia do setor público, né? Eles tendem a se concentrar no setor privado. Bom, enfim, olha como que... Eu vou dar alguns nomes, né? A sistematização dos dados, são 15 denominações, né? Que concentram o maior número de matrículas desses cursos experimentais. E as denominações desses cursos são muito parecidas, né? Serviços jurídicos, cartorários e notariais. Serviços jurídicos e notariais, ou ainda criminologia, investigação e perícia criminal, né? Em alguns casos são idênticas às denominações de cursos comuns, como ciências de dados, né? Eles se repetem.
O que a nossa hipótese aqui é que essa brecha que o setor privado pega, eles abrem no experimental alguns cursos sobre os quais reside uma regulação mais forte. Por exemplo, como a área do direito, tá? Que é muito controlada, vamos dizer, até pelas associações de classe, OAB, papapá. Então, criminologia, essa coisa notarial, mas é para formar pessoas que vão trabalhar no cartório, vão trabalhar como assistente, né? E tem esse certificação de diploma de ensino superior, né? O que, mais uma vez, né, reforça, eu vou terminando por aqui, reforça esse caráter credencialista do diploma na nossa sociedade, né? Que até o experimental, que podia ser uma coisa realmente inovadora, ágil, de 3 anos e tal, ela tende a reproduzir isso e passa pelo mesmo fluxo regulatório longo, demorado, dos outros cursos. E eu não preciso falar que, obviamente, são as universidades, né, que criam mais esses cursos, e os centros universitários, porque, como eles têm autonomia, eles não precisam passar por toda essa por esse caminho. Então, quando chega no MEC, eles estão na fase já de reconhecimento, eles já estão existindo há pelo menos 4 anos aí, 4, 5 anos. Então, isso é interessante a gente ver essa temporalidade desses cursos. Esses dados, eles provavelmente no censo daqui, né, no próximo censo, eles vão aparecer de uma forma mais consolidada, e agora eles estão ainda muito emergenciais. Eu acho que é isso a novidade desse trabalho que nós fizemos, tá bom? Será publicado em breve, daí todo mundo vai ver os detalhes aí todos. Então, é isso. Obrigada, Helena. Então, agora eu queria passar a palavra para Cristóvão. Por favor, Cristóvão. Muito obrigado pela invitação. Mucho gusto también de volver a ver a André, a Ligia y a todo el equipo. Bom, voy a compartir a pantalla. En mi caso, eu preparei a apresentação que se focaliza en la idea ahí. Estuve escuchando a presentación da Sergio, y él falou precisamente sobre la idea del sistema de educación superior chileno como a sistema maduro. Y precisamente mi punto de inicio es qué implica pensar un sistema maduro de educación superior en el contexto de América Latina. Eu tengo varias reflexiones muy similares a las de Sergio, pero en mi caso eu que acho importante partir haciendo a recorrido histórico de la educación superior en Chile, porque el actual proceso, el momento actual de la educación superior es un proceso complejo, basado en a matrícula pública muy grande, un financiamiento gigante. Actualmente el 40% del gasto en educación superior es un gasto, o sea, el gasto de educación es un gasto en educación superior, lo que va, como comentaba Sergio, contrario a la tendencia demográfica. Es decir, tenemos cada vez menos niños y por lo tanto una tendencia a la baja en la educación superior, pero tenemos cada vez más gasto en educación superior.
Entonces ahí hay una tensión muy grande en la forma en cómo se ha construido el sistema. Un sistema regulado fiscalmente, pero privatizado, eh, estancado en términos de su acceso, sin mayores crecimientos hoy en día. A Chile entran 7 de 10 estudiantes de la educación secundaria ingresan a la educación superior. eh, y con muchas agencias, ya Sergio ya presentó esta complejidad que se ha ido construyendo sobre la Nacional de Educación, la Superintendencia de Educación Superior, la Subsecretaría de Educación Superior, la comisión que compartimos con Sergio para la creación de la Estrategia Nacional de Educación Superior. Entonces, es un momento de, digamos, cambio, motivado por la maduración de un sistema que ya lleva más de 40 años de instalación. Y tal como presentó Sergio, estamos en un momento de estancamiento de la matrícula y un crecimiento, después de un crecimiento muy grande, muy rápido, eh, ahora nos encontramos en un proceso de estancamiento que en realidad solo ha crecido en los últimos 3 años por la incorporación de jóvenes migrantes, especialmente de América Latina, al sistema de educación superior. Pero un reciente estudio mostró que si no fuera por estos jóvenes migrantes, el sistema educativo tendría menos estudiantes en la educación superior. Y una segunda característica es la privatización. Un sistema altamente privatizado, cerca del 85% de la matrícula es una matrícula privada. Aquí un dato ya no del sistema como presentó Sergio, sino solo de la educación, de las universidades. Eh, y muestra que la tendencia de crecimiento es especialmente fuerte en las instituciones privadas. Y también una tercera característica de este sistema es que es un sistema basado en el endeudamiento. Eh, Aquí hay unos datos que muestran cómo la contribución fiscal directa va disminuyendo progresivamente en el tiempo, y que es reemplazada por créditos y con especial fuerza con el crédito con aval del Estado, que es un crédito público, pero bancarizado, es decir, que la banca privada provee el soporte para desarrollar, eh, y que ha hecho que el gasto de las familias eh, sea en educación superior sea el segundo ítem más importante de gasto. O sea, hoy en día las familias eh, que ingresan a la educación superior tienen un gasto en vivienda, que es el gasto para pagar vivienda, y después está el gasto en educación superior como el segundo gasto más importante. Y eso ha motivado una discusión que hoy en día estamos desarrollando sobre la necesidad de eliminar lo que se llama la deuda educativa, que es principalmente este crédito con aval del Estado, y de construir un nuevo sistema, no sé si está Gabriel, parecido al sistema uruguayo, un sistema eh, con solidaridad intergeneracional, que lo que significa es que eh, se entregue un crédito al estudiante para el momento de estudiar, y posteriormente esa persona lo retribuya eh, a través de cuotas por 10 o 15 años. Eh, entonces, ese es un gran tema del endeudamiento de la educación superior, con una excepción que es precisamente la política de gratuidad que ya detalló Sergio, que permite efectivamente que el 60% de los estudiantes más vulnerables, con menores recursos socioeconómicos, puedan estudiar gratis, eh, por lo menos por los años teóricos de duración de la carrera. Esta política ha significado que hoy en día 1 de cada 4 estudiantes, es decir, en el caso chileno,
cerca de 400.000 personas accedan a la política de gratuidad, pero es una política que lo que ha hecho es fomentar o aumentar el proceso de privatización, porque precisamente el estudiante o es una política entendida como un voucher, por lo tanto el estudiante es quien decide eh, a dónde deja la gratuidad. Y eh, ha generado que en realidad no se haya fomentado el espacio, el sistema público, sino que se ha fomentado mayormente el sistema privado. Eh, y la última característica importante de sistema Maduro es que es un sistema altamente diferenciado. Con el tiempo y la aplicación de décadas de este sistema basado en la competencia, ya algunos ejemplos de la competencia nos contó Sergio, eh, se ha construido un sistema altamente diferenciado, no solo entre tipos de instituciones, no solo entre instituciones al interior de los distintos tipos de instituciones, sino especialmente al interior de los programas. Y ahí eh, me hacía mucho sentido la tipología que presentaba Elena, eh, de cómo el sistema educativo chileno en las últimas 2 décadas ha construido nuevas carreras, porque hay un proceso de diferenciación interno entre carreras, nuevas carreras o nuevísimas carreras y carreras más tradicionales que va segmentando aún al interior de cada institución. Es decir, las universidades principalmente van teniendo campos distintos, lugares distintos, pero también públicos distintos, eh, y se van diferenciando mucho internamente. Un ejemplo de eso es este gráfico muestra la distribución de cada carrera. El gráfico lo que muestra es la distribución de cada carrera en torno a las características de los estudiantes académicas en el eje eh, vertical y socioeconómicas en el eje horizontal. Y lo que se puede ver es que las universidades, eh, por ejemplo, hay universidades del IC, la Universidad de los Andes, marcada en rojo, la Universidad del Desarrollo, marcada en verde, pero también hay una alta heterogeneidad, y vean, por ejemplo, en la Universidad de Chile o en la Universidad Católica, que tienen altos niveles de prestigio eh, académico, pero una distribución socioeconómica según carreras. Entonces, eh, lo que hemos ido pesquisando es la idea de que hay un proceso de diferenciación interno marcado por los procesos de privatización, cimentado por el proceso de diferenciación interna que se va produciendo entre las carreras. Y a partir de eso hemos impulsado la idea de que es necesario, junto ahí también con las discusiones que hemos tenido con Lilla, con André y con todo el equipo ya hace unos años, eh, de pensar modelos institucionales para América Latina y en mi caso para el caso de Chile, que rompan con la discusión clásica de instituciones públicas e instituciones privadas, o de instituciones de masas versus instituciones pequeñas. Y a partir de eso lo que hicimos fue un análisis estadístico que nos permitió construir, eh, agrupar a las instituciones de educación superior, a las universidades chilenas, considerando cerca de 30 variables que incluyeron variables de investigación, variables de masividad, como el tamaño de la institución, la cantidad de estudiantes, el número de escuelas, eh, número de carreras, la cantidad de campus, variables relacionadas con los estudiantes, el nivel socioeconómico de los estudiantes, la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres, eh, y variables también relacionadas con los niveles de investigación de las universidades. Ese conjunto de variables nos permitió construir 9 perfiles de instituciones que como se pueden ver acá, difieren en los tipos de investigación, pero también van mostrando cómo se van mezclando en términos históricos. Vean que los primeros 6 grupos pertenecen a universidades nuevas,
y solamente los últimos dos grupos pertenecen a universidades tradicionales con mayor historia. Y que también hay otras variables que algunas veces no son tan consideradas, pero que parecieran ser importantes, como por ejemplo la ubicación territorial. Creemos que es una variable importante en el caso chileno, que es un país muy concentrado en la región metropolitana, entender eh, cómo determina la pertenencia a un espacio territorial, cómo eso configura en parte lo que las instituciones son. Y como pueden ver la dependencia, en la última columna, eh, en algunos casos está preferentemente concentrado en el espacio privado, pero hay otros grupos que son solamente privados. Eh, Solamente hay un grupo que contiene tanto instituciones, dos grupos, perdón, que contienen tanto instituciones públicas como privadas. Entonces, esto confirma la idea de que eh, la distinción clara entre lo público y lo privado no tiene sentido o no tiene tanto sentido en el régimen institucional maduro que tiene el sistema de educación chileno. Eh, y en realidad lo que estamos entendiendo e intentando proponer es que actualmente el sistema educativo contiene varios sistemas y que hay universidades de masas, por un lado, con docentes provenientes del mundo profesional, con bajas capacidades de investigación, con estudiantes de clases bajas, eh, y por otro lado, universidades tradicionales, tanto públicas como privadas, que están focalizadas a las universidades, que pueden ser consideradas universidades de élite. Eh, entonces Chile tiene universidades a pesar de la legislación de la acreditación que tiende a que todas sean iguales, todavía conserva muchas diferencias internas. Eh, y una segunda forma de entender esta madurez es a través de este gráfico que efectivamente muestra cada grupo y muestra los cambios entre las universidades año a año en el grupo. Y en realidad el grosor de las líneas lo que va mostrando es que hay una estabilización, lo que significa que las universidades tienen pocos cambios año a año. El sistema maduro también genera incentivos muy lentos para la transformación de las universidades y va construyendo un sistema donde la competencia es cada vez más difícil. Eh, y entonces, Cristóvão, lo que va a hacer, sí, Cristóvão, 5 minutos. Desculpa interromper. perfecto. Entonces, esta estabilización en un sistema diferenciado va construyendo un nivel de diferenciación socioeconómica que se concentra especialmente en las clases altas. Y aquí lo que hemos detectado es un problema importante, porque la educación superior chilena se está diferenciando y ha aceptado a nuevos públicos de las clases bajas y de las clases medias, pero las clases altas siguen estando concentrada en unas pocas carreras y en unas pocas instituciones. Esto ha provocado evidentemente un ciclo de protestas. Aquí el caso chileno ha sido bien estudiado, con un ciclo de protestas muy recurrente, muy fuerte en los años 2011, en los años 2006 y en los años 2018, que hace que el sistema de educación superior esté frecuentemente tensionado. En realidad, es la idea de que hay una permanente crisis en la educación superior. Y entonces, para finalizar, ¿cómo podría hoy en día entenderse la diferenciación eh, de las instituciones y de las carreras? Primero, en un sistema maduro que tiene más de 30 años de implementación y está orientado al mercado, altamente diferenciado en términos sociales y académicos. Eh, un sistema que se ha desarrollado a través de la masificación y la privatización de la oferta con mercados muy poco regulados. Y con el papel del Estado, aquí me sumo
un poco a la reflexión que hacía la colega peruana eh, en el panel anterior del papel del Estado. Parece que esto refleja un papel del Estado mínimo y subsidiario, sobre todo donde la educación superior se sustenta por el gasto de las familias, y que lo que va generando es una concepción de la educación como un bien personal. Entonces, en este sentido, entender los procesos de creación de carreras y de diferenciación, me parece que el caso chileno abre una oportunidad para entender nuevas tendencias como la educación a distancia, la creación de nuevas carreras que, si bien no las he tocado acá, son problemas que también estamos vivenciando en el sistema actualmente. Muchas gracias por el espacio. Muito obrigada aos três que apresentaram aqui suas falas. Eu queria abrir agora para o debate umas 4 perguntas, dá, né? A gente tem um tempinho, uns 10 minutinhos. Então, aqui já temos já temos perguntantes, já 2 perguntantes, então 4. Então, fechamos esse ciclo. Então, eu queria... Não é uma pergunta, é mais uma informação / propaganda, que, na verdade, tanto essa mesa como a próxima, boa parte dos trabalhos que estão sendo discutidos aqui vão ser posteriormente publicados num dossiê que foi organizado sobre o ensino superior privado. Então, fica o convite para vocês também. Como é que fala? Veja a palestra, assista o filme, compra o livro e vejam ele. E no caso, baixem o artigo, né? Que ainda tem isso, por favor, e cite o artigo. Então, vamos pela ordem, por favor. Bom, vamos lá. Adriane, eu não sei se você chegou nesse nível de análise, mas uma pergunta sobre a questão do EAD. Se ainda faz sentido a gente ter polo de apoio presencial como algo obrigatório para a oferta de um curso EAD, considerando o acesso às mídias, a disponibilização, a possibilidade de disponibilização de material digital, de consulta da literatura, etc. E se sim, porque, enfim, dependendo da sua resposta, qual é a motivação disso? Porque realmente é algo que no momento pareceu muito importante, mas hoje eu não sei se tem a mesma importância ou não. Bom, em relação ao trabalho que a Helena apresentou, eu vivenciei um pouco isso mais de perto na dinâmica interna do meu trabalho, e em algum momento isso apareceu como muito mais uma estratégia de marketing vinculado a nome do que propriamente curso inovador enquanto essência, né? Tanto que você acaba dizendo que a instituição pública ela é algo que não é residual, aparece uma ou outra, mas não é uma presença significativa. Então, algumas das experiências foram nessa direção, e eu ouvia isso muito também do pessoal que trabalhava com o cadastro EMEC nas séries. E isso acabou meio que se confirmando. Bom, primeiro, quando a gente fala no fluxo regulatório, o curso experimental ele surge com nome, não é se ele tem uma proposta curricular diferente ou não, é se o nome que a pessoa quer dar consta na lista de cursos que estão indicados no MEC. Não na Cine, não, no cadastro EMEC. O que acontece é que assim, há uma separação entre a Cine e a lista de cursos, que aí é que eu ia te dizer onde a gente ia a sensação que de fato é uma estratégia de marketing e não uma inovação propriamente dita. Com a implementação da Cine Brasil, todos os cursos foram classificados segundo o seu objeto de conhecimento e não sobre o seu nome, porque essa era uma dificuldade que nós tínhamos para a realização das estatísticas oficiais e as comparativas em nível internacional, né? E aí o que acontece? Os cursos inovadores, eles vêm para a classificação na Cine, para receber um rótulo. E nesse momento a gente percebe de fato que a única coisa que ele tem de inovador é o nome
porque a proposta curricular ela é semelhante ao que existe no mercado, né? Então, acho que é excelente a iniciativa de vocês olharem para isso, publicarem coisas em relação a isso, até para desmistificar aquilo que a gente está chamando de inovação, porque de fato a proposta que a gente tinha, que tem na legislação é: vamos dar agilidade para aquilo que é inovador, e aí a brecha vira como é que eu uso isso para benefício próprio, para marketing. Então, às vezes você tem um curso de administração que tem lá a gestão do não sei o quê, e é um curso de administração quando você pega a matriz curricular como essência. Então, é só a título de contribuição para as reflexões que vocês estão fazendo, tá bem? Depois de Renato, Marcelo, por favor. Bom dia a todos. Professora Helena, muito na linha da fala do Renato. Eu venho do setor privado, e o setor privado denomina esses cursos de fora de catálogo, né? Não é uma pergunta, é só um comentário. A gente usa a expressão fora de catálogo, porque ele não está exatamente na lista, né? Nessa pegada. E o setor privado, eu nunca tinha ouvido a expressão que você usou no texto, porque eu li o seu texto, a gente está fazendo a apresentação, né? Carol, o André. O dossiê, né? Eu precisei ler o texto. E aí a gente chama de fora de catálogo. E uma questão interessante na prática é que a dor de cabeça vinha na hora do ENAD, porque esses cursos não se encaixavam em nenhum ENAD, e normalmente as avaliações, quando chegavam, eram péssimas, porque a prova, não porque a formação era ruim. Eu lembro que a instituição que eu trabalho tinha um curso de moda, porque ele ficava no setor, um setor forte, têxtil, né, e entrava no ENAD por uma prova, por uma avaliação na área de design e tal, e as avaliações eram péssimas, porque não havia nenhuma correspondência, né, como eles eram para nós fora de catálogo. A grande preocupação era o ENAD. E aí, para construir uma nota melhor, para que o curso tivesse uma avaliação melhor, sempre havia um esforço de conduzir a matriz curricular, a estrutura curricular para o curso, na proximidade daquela área do ENAD que ela ia ser aplicada. E aí chega no que o Renato falou: os cursos não têm muita semelhança, os cursos têm muita semelhança. Porque se fosse construído algo muito diferente, na hora de avaliação pelo ENAD, a avaliação seria péssima, né? Porque o aluno não ia ter aquela... para mim, o exemplo era muito típico, era o curso de moda e a gente era avaliado por design. Esse que era o problema. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, uma formação com a outra, e os resultados do ENAD eram péssimos. Isso é uma questão de estratégia, inclusive, da instituição privada, porque ele não era obrigado a fazer o ENAD, né? Ele não era obrigado, porque era do momento ainda onde as instituições que faziam a vinculação dos cursos às áreas do ENAD. Só que era melhor não receber a visita em loco e enfiava o curso em qualquer ENAD para ver se conseguia nota 3 e saía livre do processo de avaliação dentro da instituição, né? Muito bom, gente. Um mundo que se abre com essas informações. Ana. Obrigada pelas falas. Adriane, uma questão com você sobre a expansão da EAD. Não estou falando, tá? Agora? Nesse processo de institucionalização, na verdade, não sei se é questão, também meio que uma reflexão, também em relação ao que você acabou de falar, e um link com a mesa anterior. Nesse processo de institucionalização da EAD, você olha bastante o plano, isso é muito legal, né? Planejamento educacional, mobilização. E eu queria chamar um pouco a atenção para aquilo que você disse, que é como um vácuo, né? Uma ausência de políticas, né? Para a EAD. Eu vejo nesse vácuo, o que entra é a própria regulação e avaliação, que acaba entrando e, mais do que não apenas medindo resultados, avaliação dos cursos,
mas também induzindo práticas, comportamentos institucionais, certo? E que chegam nos modelos. Vamos lá, fala um exemplo claro do que eu estou dizendo. Você falou o decreto 9.057, que abre bastante. Tem um ponto inicial nesse decreto que ele vai dizer assim, o que é AD? Não estou lembrando aqui a definição precisa, mas a relação pedagógica mediada por... Ainda usa, né, apesar de já estar 2017, ainda usa o termo TICs, quando já se falava em tecnologias digitais, mas, enfim, fala nisso, e aí vai falar essa relação, a mediação pedagógica entre estudante e profissionais da educação. É um detalhe, mas quando você fala profissional da educação, você tira o que a legislação anterior colocava, que era a relação entre professor, estudante e professor. Profissional da educação é uma categoria... Professor é outra. Se você pega, né, legislação de pessoal tudo, você tem profissional da educação, profissional do ensino, aí professor está no ensino, é outra coisa. Mas aí você abre, naquela abertura, você abre para quem? Para o tutor. Obviamente, você baixa o custo no modelo de oferta. Mas aí, logo depois, vem o decreto 9235. Por que eu falo da regulação? O 9235, ele vem em seguida e vai falar específico, ele é enorme, ele é gigante, também de 2017, o 9235 vai tratar da supervisão, da avaliação de cargos, vai falar da importância da regulação estar associada à avaliação, da revisão dos instrumentos de avaliação e passarem pelas séries, lembra disso, né, Helena? Está lá, escrito no decreto, não passa, mas está lá. O decreto é gigante. E aí, no mais tantas, ele vai falar do que pode ter na oferta de EAD, quais os cursos, como é que é o polo, que aí tira, né, os cursos da saúde, que cursos podem ter, como é o polo, aí ele volta a falar. E a contratação do docente, do professor, que é sempre uma relação nebulosa. E aí você vê que é o 9235 que acaba dando muitas orientações, ele induz o comportamento pela regulação e pela avaliação, porque na hora que você recebe a visita em loco, e aí o decreto, ele não vai falar o 9235 só do EAD, mas ele vai falar também do presencial. Mas é o que você faz. Então, tem uma série de elementos que eu vejo na educação superior, em várias políticas de educação superior, que aí é na hora em que você não tem uma orientação clara, mas nesse vácuo, na hora que você recebe a visita em loco, você começa a olhar para o atendimento da diversidade, se eu sou um curso EAD, se eu atendo aquilo que está especificamente. E aí eu chego num ponto que você termina, né, quando você diz qual o modelo de EAD. Eu acho, eu não sei se a gente pode chegar num, eu acho que são diversos, mas essa regulação, essa supervisão, ela sempre vai incidir sobre condições mínimas de oferta, o que minimamente você tem. Mas não se trabalha numa perspectiva de qualidade. Aí vai estar associado à capacidade institucional. Como a instituição olha a EAD, como ela já pratica educação à distância. Não sei se faz sentido para você, mas é porque a questão é bastante complexa. Mas nesse modelo, do que vem daí, é sempre condições mínimas de oferta. Ninguém avalia a qualidade. Qualidade tem uma iniciativa lá em 2007, pela ainda CED, que depois some, de umas diretrizes que ninguém aplica e some, entendeu? E não se discute novamente. Aí era uma outra questão, Helena, não sei se aparece, ou para que Marcelo falou agora, se tem assim, quanto tempo fica esse curso experimental? Ele começa a ser ofertado, ele entra no catálogo da instituição e fica, ou ele tem um tempo ele tem um tempo de sobrevivência, passa por várias avaliações, ele fica... É o mesmo curso, na verdade, você tem até a... Obrigada, eram só essas questões. Foi mal. Isso.
A gente estava brincando aqui que é uma mesa entre pessoas que se conhecem, estão trabalhando há tanto tempo, e aí a gente quebra um pouco, mas vou passar a palavra para a Lígia e aí depois abro para as respostas e para Renato dar também a palhinha dele. Mesmo quem não fez pergunta, quem fez só pergunta e não apresentação, pode falar. Bom, eu queria dizer que essas mesas... Bom, primeiro avisando, vou dar um ataque de sociologice, que infelizmente já virou minha segunda natureza, eu não posso fazer nada. Eu já enxergo, com a minha ceguetice toda, eu já enxergo a coisa dessa forma. E acho que hoje nós tivemos, tanto no primeiro quanto nesse segundo, um debate muito rico e interessante, que obviamente eu não tenho perguntas específicas, não vou fazer. As da Adriane eu tenho feito ao longo da nossa conversa, mas eu não tenho perguntas específicas, mas é um comentário que eu acho que situa um pouco essas questões que nós estamos discutindo. Na verdade, ontem em parte foi isso, mas hoje está muito claro que o que nós estamos fazendo é um debate sobre a diversificação do sistema de ensino superior e, esse é o ponto analítico essencial, as lutas sociais em torno desse processo de diversificação. Que isso mal está descrito e menos ainda analisado. E eu acho que isso é uma das contribuições científicas que esse seminário pode estar encaminhando para fazer. E essa segunda mesa, a primeira mesa hoje falou um pouco da discussão legal, dos parâmetros legais e da dimensão normativa, mas essa agora fala de duas questões que obviamente estão associadas à questão normativa, mas que dizem respeito claramente, com todas as letras, a lutas sociais. Primeiro, quanto à questão das carreiras e ao formato das carreiras. Isso é fundamental, esse é o velho Durkheim, com o Weber em cima para dar luta, porque o Durkheim era todo paz e amor. Então nós temos uma luta profunda na sociedade para dizer o que é ensino superior, o que é superior na educação superior e por que é superior na educação superior. É isso que se discute quando se regula. O que você está fazendo é dizer, mas se você representa a sociedade, você vai dizer o que a sociedade representa e não o partido que está no poder e mandando você fazer. Então isso é um ponto também fundamental. E é por isso que essa segunda mesa é legal, porque aqui é a disputa social, as corporações profissionais vão entrar nisso, elas vão cercar para dizer que eu tenho direito ao curso, tem que ser superior e que tem que ter a cara tal. E aí na cara tal nós entramos na segunda dimensão das disputas sociais, que é o problema da forma pedagógica, forma de entrega, forma de provimento desses serviços educacionais, que implica formas pedagógicas, formas didáticas, mas também implica definições curriculares, que estão associadas ao de cima também, né? Então, o que a gente está discutindo aqui eu vou repetir isso mais tarde hoje, mas eu acho que o seminário todo foi o seguinte: o que significa passar pela educação superior, tanto do ponto de vista das trajetórias individuais que fazem esse caminho, quanto do ponto de vista dos grupos sociais que disputam para dar uma cara para essa educação superior. Acho que esse é o núcleo da análise da educação superior. O que os grupos sociais estão fazendo para fazer o que e como, para dar uma cara e um conteúdo, uma forma e um conteúdo para a educação superior. Desculpe, falei demais, mas isso dá para a gente conversar muito ao longo de alguns tempos por aí. Obrigada, Lígia. Eu então vou passar a palavra para as respostas. Adriane, por favor. Renato, eu não cheguei nesse nível de aprofundamento, mas eu tenho me perguntado muito sobre a função do polo,
né? Ainda mais como hoje muitos se encontram. E vai ser um problema, né, de pesquisa aí para o meu capítulo da tese. Então, Helena, por favor. Bom, obrigada aí pelas contribuições do Renato, sobretudo, Marcelo também. Eu acho que assim, esse trabalho é um primeiro mapeamento, gente, tentando ligar com essas questões mais amplas que nos perseguem, né? Tem muitas perguntas, né? A avaliação desses cursos, né? O que entra e uma análise mais detalhada do que... Tem um curso, agora a Lígia falou, tem um outro curso, nós recebemos várias escolas psicanalíticas, entidades representantes de escolas psicanalíticas, contra um curso experimental que chama psicanálise. Eles estão desesperados. Por quê? E daí tem um manifesto, a gente analisa aqui no artigo, cita, né, um manifesto, que reunia 30 entidades psicanalíticas do Brasil e da América Latina contra a oferta de curso experimental em psicanálise, tá? Em AD. Né? E o que está em jogo aí? Né? E o argumento é o seguinte, que existe uma especificidade na formação da psicanalítica, né, para se tornar um psicanalista, e que esse curso não contempla, e o currículo que eles usam, e daí, Renato, entra aquela história de que currículos que eles se apoiam também, que é um outro estudo que a gente precisa fazer, tá? Eles estão baseados na psicologia clínica, então haveria uma reprodução desse currículo, e psicólogo clínico não é psicanalista, tá? Então, o tempo todo a gente tem essa tensão aí, né? Eu acho muito interessante esse comentário da Lígia, porque é isso mesmo, né? Então, aí, convidados, né, quem quiser entrar nessa área, eu estou a fim de escrever mais uns 3 trabalhos aí sobre os experimentais. Só mais 2 ou 3 perguntas e André vai fazer a pergunta. Não queria ouvir o Cristóvão, porque a gente está aqui num debate muito caseiro, né, no sentido de que tudo que a gente está falando aqui tem muito a ver com a questão da alta regulação que a gente tem em relação aos nossos cursos, às nossas instituições. E o Chile tem um modelo muito diferente. O Chile, para vocês terem uma ideia, não existe nem diretriz curricular, enfim, dos cursos. Então eu queria ouvir do Cristóvão, na linha do que a Lígia falou, como é que se dá essas disputas, né, digamos, sociais, num ambiente, digamos, menos regulado, né, no caso do como brasileiro. Evidentemente essas disputas existem, né, mas eu queria que vocês pudessem nomear os atores, enfim, né, falar um pouquinho sobre essa questão. E eu vou me inscrever para falar também. Queria fazer uma pergunta para Cristóvão. Era um pouco, eu acho que eu perdi também, mas não sei, enfim, se você apresentou um dado que eu gostaria de ouvir um pouquinho, que é qual é o percentual de jovens no ensino superior chileno, para pensar, eu gostei muito do título, né? Um sistema maduro. Então, a partir dessa maturidade que o sistema atingiu no Chile, e pensando esse percentual de jovens que estão no ensino superior, qual é a perspectiva de futuro para o sistema de ensino superior no Chile? Mais algum? Dá para fazer mais uma perguntinha? Renato, depois também seu comentário. Então, vou fazer isso. Passo para Renato, porque tinha a ver com o tema de Helena, e eu passo a palavra para Cristóvão já. Assim, na verdade, o fluxo está desenhado para a inclusão de um nome numa lista. Na hora da avaliação em loco, o projeto pedagógico é avaliado segundo a sua proposta, e a nota é dada de acordo com a estrutura do curso. Então, a gente fala, literalmente, o fluxo desenhado é para a criação de um novo nome na lista. Se esse novo nome se reflete ou não num curso inovador, isso vai se verificar na avaliação em loco, mas não retroalimenta essa questão do fluxo da lista. Pelo que eu me lembro, não tem nenhum tipo de...
Não, na verdade, assim, ele passou pela avaliação local, ele foi aprovado, acabou. Ele existe. Inovador ou não inovador, ele está dentro do sistema. Se ele passa pela avaliação, né, e a regulação acata o resultado da avaliação realizada. Uma ideia de que pelo experimental ele tinha uma Tempo de duração, isso. não tem. Então, Cristóvão, por favor. Muito obrigado por las preguntas. Es siempre interesante reflexionar con ustedes. Ahí veo que está Renato, Ana María, no veo al resto, pero aprovecho de saludarlos a todos. Eh, y creo que son dos preguntas muy interesantes. En Chile, en el 2018, se promulgó una ley de educación superior que por primera vez entrega una directriz de lo que se entiende por la educación superior, un poco tomando la reflexión que hacía Ligia. Y en esa ley se establece un sentido, digámoslo así, genérico de las instituciones de educación superior, pero eso no tiene ningún correlato real curricular, no tiene ningún correlato de eh, qué tipo de carreras o los cursos que tienen que dar las carreras, por ejemplo. Hay universidades que ahora están fusionando carreras históricas. Entonces, por ejemplo, hay universidades que hoy en día están construyendo carreras de sociología y economía como una carrera, de arquitectura y diseño como una carrera, y no hay ninguna regulación que permita moderar eso. Es un mercado en ese sentido basado totalmente en que las carreras pueden existir solamente porque hay demanda para ello. O sea, si un estudiante quiere estudiarla, se puede hacer. Eso ha terminado en algunos espacios legales. Por ejemplo, hubo universidades que dictaban una carrera de criminalística y que después no podían ejercerla porque no existía, no se podía ejercer en ningún lugar. Entonces ese es un problema grave de regulación y quizás ahí solamente comentar que lo que hay, y estamos intentando empezar a hacer un estudio sobre eso, un crecimiento de actores corporativos, podríamos decir, André, grupos de presión desde los distintos tipos de rectoría, de los centros de formación, que van, yo diría, empujando, por ejemplo, o que determinan el crecimiento de la matrícula, los tipos de instituciones. Entonces es un mercado poco regulado y además con actores gremiales muy potentes. Ese yo creo que es una definición. Y y la segunda pregunta, efectivamente, es un momento de transición, esta madurez del sistema que hace que 7 de 10 estudiantes que egresan de la educación secundaria entren a la educación superior, sumado a las bajas de la natalidad, van a hacer que probablemente entremos en una fase de disminución. Chile tenía hace 10 años 120 instituciones de educación superior, hoy día tiene cerca de 70. Entonces, en esa primera fase de disminución de instituciones de educación superior, no se ha disminuido tanto la cantidad de matrícula, pero ahora vamos a entrar en una fase donde se va disminuyendo la cantidad de matrícula y yo creo que eso configura un gran problema en el sistema de financiamiento. Y en segundo lugar, nos va a llamar a pensar en la necesidad o no de tener un sistema universal. Entonces, las reflexiones que podamos tener con ustedes, con el equipo, con la realidad de Argentina y con la realidad de Uruguay van a ser muy importantes porque efectivamente estamos avanzando en un sistema que parece un sistema universal, pero que además va a ir decreciendo. Y eso tiene la complejidad financiera, pero también tiene una complejidad de desarrollo social, porque si tenemos cada vez menos estudiantes en la educación superior, la pregunta por el rol que van cumpliendo yo creo que viene a ser cada vez más compleja. Entonces yo creo que se viene un escenario complejo para las propias instituciones, pero también para la promesa que se ha sostenido por décadas, que es que la educación superior produce movilidad social y que efectivamente en Chile es una promesa que no se ha cumplido.
Eso, muchas gracias por las preguntas y por el espacio. Bom, encerramos essa mesa. Agradeço àqueles que apresentaram as perguntas. Que horas voltamos? 14 horas. Então, até 14 horas.